Imagine que a sua família acabou desaparecendo após um grande tempo. Agora imagine que quando você vai atrás para tentar descobrir o que aconteceu com eles, você descobre algo perturbador. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Contos Esmagadores. Se vocês não assistiram a parte 1 desse vídeo, não é tão importante assim, mas é interessante porque você vai saber outras histórias que o Junji Ito criou, você vai poder, saber escolher qual a história mais interessante dele até agora. E se você quiser assistir, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês assistirem aquele vídeo também. E eu digo que se você não quiser ser esmagado, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, comenta também qual foi a história do Junji Ito que você mais gostou dessa coletânea, mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com a Mitina. Sim, lembram da Mitina, a prima do Soichi? Então, a história começa com ela. Ela comenta que a família do Soichi acabou desaparecendo há muito tempo, então ela começou a vagar pelo mundo praticamente para tentar encontrar eles ou pelo menos descobrir o que aconteceu com eles. E mesmo o Koichi, o irmão mais velho dela, falando que é inútil, porque se nem a polícia está encontrando, por que ela está indo atrás deles, principalmente sozinha? Só que ela fala que não importa, ela vai continuar procurando. Acontece que durante essas viagens, ela acaba ficando até tarde procurando, ninguém consegue reconhecer a família, então ela acaba indo para uma pousada. Acontece que quando ela fica nessa pousada, ela está conversando com a mulher que cedeu o quarto para ela ficar, quando o filho dessa mulher começa a agir de uma maneira super travessa ali na casa. E quando a mãe daquele menino pega ele e começa a castigar ele, a Mitina repara que ele está com pregos na boca também. A Mitina começa a perguntar para a mãe do menino por que ele está assim, e ela fala que de fato ele nunca foi desse jeito, ele sempre foi um garoto amoroso e super gentil. Só que depois que ele foi com um amigo até uma casa dos horrores, ele acabou voltando daquela maneira. A Mitina então ela fica super intrigada com isso e ela decide começar a descobrir onde que está essa tal casa dos horrores. E conforme ela vai se aproximando, conversando com pessoas que já viram essa tal casa, ela vê até mesmo em jornais que tem crianças de fato agindo bastante estranhamente, com pregos, bonecos de voodoo, essas coisas. Acontece que quando ela tem uma espécie de pista de onde essa casa dos horrores esteja, ela começa a andar no meio da floresta para encontrar essa tal casa, quando aparece um homem totalmente machucado, careca, com as roupas todas rasgadas, pedindo ajuda para ela. Ele fala que um homem, uma pessoa super maldosa, ela prendeu a família dela e está mantendo a família dele presa, então ele precisa de ajuda. A Mitina corre lá para ajudar ele, só que quando ela comenta o nome dela, aquele homem simplesmente ele fica apavorado e acaba fugindo dela. A Mitina consegue acompanhar esse cara e ela reparou que esse cara voltou para a casa dos horrores. Quando ela entra lá, a gente encontra o Soichi espancando o irmão mais velho dele por ter fugido da casa. A Mitina ela vai e confronta o Soichi e o Soichi acha que ela foi ali só para ver o tamanho da força dele, como ele ficou poderoso agora, como os poderes dele aumentaram. Só que ela fala que não tá ali para isso, ela quer simplesmente pegar a família dele e tirar das mãos dele. O Soichi então pega o irmão dele e arrasta para o fundo da casa, falando que se ela quiser libertar eles, ela vai ter que pegar eles primeiro. Ela persegue o Soichi até que ela entra num quarto, e que nesse quarto está a prima dela cuidando do filho do Soichi que está enjaulado. Reconhecendo a prima dela, a Mitina vai até lá e quando ela começa a conversar, perguntando onde estão os tios dela, a prima dela, a Sayur, fala que eles foram mortos. Porque eles estavam com a obrigação de cuidar do filho do Soichi, só que ele acabou devorando os dois. E que dessa vez é para ela cuidar do filho do Soichi. O Soichi então aparece e obriga o irmão dele a jogar a Mitina dentro da jaula para cuidar do filho dele. Ele começa a fazer isso, forçar ela, começa até mesmo a estrangular a Mitina, e é quando a Mitina começa a falar sobre as coisas que eles passaram nos verões, as vezes que eles pescaram, que eles almoçaram de tarde, os dias que eles passearam, e de fato isso acaba despertando uma espécie de lembrança no Koichi, que ele acaba saindo do trânsito do Soichi. E no momento de revolta, ele acaba chutando a gaiola do filho do Soichi, libertando ele e fazendo com que ele ataque o próprio Soichi. E no meio do desespero, com o filho atacando ele, o Soichi acaba saindo da casa dos horrores, onde ele encontra novamente a modelo fotográfica. A modelo fotográfica ela falou que já está cansada do Soichi sempre inventar desculpas para ficar fugindo dela e que dessa vez ele não vai mais fugir dela.
Só que quando ela vai matar o Soichi acorda. Tudo isso era só um sonho do Soichi. Ele fala que de fato isso foi bastante assim assustador, até bizarro. Só que quando ele vê a Mitina com os primos, com os irmãos dele brincando ali, ele fala que talvez isso não fosse uma má ideia no futuro. A história começa com a irmã do Soichi encontrando um gatinho de rua e como ele estava abandonado, eles decidem levar ele para dentro da casa. A princípio, o pai e a mãe dele são meio relutantes, porque gato geralmente faz muita bagunça, rasga móveis, essas coisas. Só que eles prometem que eles vão cuidar 100% do gato. Acontece que o Soichi, travesso do jeito que é, ele começa a meio que maltratar, perseguir o gato. E numa dessas brincadeiras, ele acaba até mesmo sendo arranhado pelo gato. Por mais que todo mundo ache que isso foi bem feito, porque ele provocou o gato acabou arranhando ele começa a achar meios de atrair a atenção do gato. Então um dia quando ele está voltando para casa, ele acaba encontrando uma cobra morta e começa a usar essa cobra morta para brincar como gato. Quando os irmãos do Soichi veem aquilo, eles ficam bravos, acabam brigando no Soichi, só que o gato acaba pegando a cobra e ele até fica bravo quando tentam tomar ele dele. Depois disso, foi só uma questão de tempo até o gato começar a agir um pouco estranho, porque ele começou a aparecer com centopeias na casa, e até mesmo um dia que ele apareceu com algum inseto que ninguém sabe nem dizer o que raios era aquilo. Depois de um tempo, aquele gato começou a agir super estranho, ele começou a rasgar tudo, e principalmente a casa do japonês, que tem uma espécie de papel assim para cobrir as paredes, ele começou a arranhar tudo, ele começou a soltar pelo pra caramba, então ele começou a dar muito mais trabalho diferente do que ele mostrava ser quando eles trouxeram ele pra casa. Só que quando eles vão no quarto do Soichi, eles percebem que o gato fica manso só quando tá com o Soichi. Por algum motivo, o gato estava com uma aparência extremamente bizarra. As pessoas tentam pegar o gato, só que o gato não quer ir com ninguém, ele fica bastante estressado quando não é o Soichi. O problema é que quando vão tentar pegar o gato fica extremamente estressado e acaba dando um choque no Soichi. Por conta desse choque, o Soichi tenta se livrar do gato, só que o gato não sai dele, o gato continua sempre voltando para ele, até que ele dá uma descarga de choque extremamente alta no Soichi, fazendo até mesmo com que o Soichi vá parar no hospital. Só que depois disso, o gato, por algum motivo, depois que parou de ter esse contato com o Soichi, ele acabou voltando ao normal. A história começa com 3 amigos indo até um vale chamado de Vale dos Espelhos Casados. Eles vão até lá porque tem uma peculiaridade nesse vale. Por algum motivo, tem duas cidades que são divididas por um riacho. E que ambas as cidades, aldeias, digamos assim, elas têm vários espelhos quebrados que dão reflexo uma para outra e eles não entendem o porquê. Segundo a história do porquê esses espelhos estão assim, é porque um clã foi para aquela aldeia para meio que tentar viver. Só que por causa dos atritos e todas as tretas que aconteceram naquele clã, eles acabaram se dividindo. Então cada clã, cada família ficou com um lado do rio. Só que depois de um tempo, todos os clãs acabaram abandonando aquela aldeia. E eles estão lá justamente para descobrir o porquê desses espelhos. Eles então, como tem espelhos um voltado para na aldeia do outro, eles decidem fazer um experimento, que é pegar esse espelho e refletir o outro lado. Quando eles fazem isso, eles começam a ouvir uma espécie de som estranho. Nós então vemos o que de fato aconteceu nessa aldeia. Acontece que de fato teve essa divisão aí da família, que acabou indo para cada um dos lados, eles eram meio que rivais. Só que a divisão aconteceu porque um lado da família tinha uma espécie de habilidade peculiar como os olhos. Eles faziam fazer as pessoas ficarem um pouco pressionadas, davam dores se você observasse muitas pessoas. E até por isso tinha aquela lance dos espelhos, que se eles olhassem para aquela aldeia de maneira um pouco diferente, digamos assim, eles seriam refletidos para eles mesmos. E acontece que a Toyomi e o Hideo das famílias rivais começaram a ter um romance, só que obviamente isso não era permitido. Eles tiveram vários problemas por conta disso. A Toyomi até é repreendida pelo pai dela, porque o pai dela fala que ela não pode se misturar com a família do Hideo porque eles não têm essa habilidade. Só que um dia os dois decidem fugir juntos. E qual a melhor forma de fugir, senão por aquele riacho que dividia as duas aldeias? Acontece que tanto a Toyomi como o Hideo, eles decidem fugir por aquele riacho que tem ali. Só que quando os dois se unem nesse riacho, acontece alguma coisa. Todos começam a ouvir um som bizarro,
que faz com que, digamos, a água tome a forma daquele casal que começa a meio que se abraçar ali no meio das duas famílias. E aos poucos, os dois começam a quebrar como vidro. E quando todos se quebram, sai um vento tão forte que quebra todos os vidros ali embora. Esse foi o real motivo de tudo ali ter sido destruído. Depois disso, os três jovens eles saem dessa espécie de transe, eles meio que puderam ver tudo o que de fato aconteceu. E é quando eles decidem quebrar aquele espelho que eles deixaram ali. Só que quando eles vão fazer isso, eles veem que o reflexo deles está olhando de volta para eles. E a pressão desse olhar é tão forte que todos acabam quebrando igual o vidro. A história começa com o Shigeto voltando do trabalho tarde da noite. É quando no meio do caminho ele acaba encontrando uma garota no meio da floresta sozinha. Achando aquilo bastante bizarro, ele decide ir até ali para ver se a garota precisa de ajuda e tal, alguma coisa do tipo. Só que quando ele chega até lá, a garota está totalmente ensanguentada. A princípio, ele acredita que é um fantasma, só que ele, por ver das dúvidas, achando que ela sofreu algum acidente, ou de repente alguém machucou ela, acaba pegando ela e levando ela até o hospital. Quando ele vai até o hospital, o médico examina ela e ele fala que, embora estivesse coberta de sangue, ela não tem nenhum machucado. Um tempo depois, o Shigeto está na casa dele, com a esposa grávida dele, quando essa garota aparece para agradecer ele. O nome dela é Misaki. E depois desse encontro, eles conversaram e tal, só que ele acabou tendo um caso com a Misaki. E uma noite, quando os dois ficaram juntos, ele acabou perguntando o que ela achou de tão atraente nele. E ela comentou que gosta dos fantasmas que seguem ele. Ele achando que é algum tipo de brincadeira, ela fala que de fato ela consegue enxergar fantasmas. Ela fala que ela tem essa habilidade porque quando ela nasceu, a mãe dela acabou morrendo no parto. Só que de alguma maneira, mesmo morta, ela acabou cuidando da Misaki. O Shigeto, ele acha que ela tá brincando e ele acaba dormindo. Quando ele acorda, já é bem tarde da noite e ele acaba correndo desesperado para casa dele. Ele toma um esporro da esposa dele, porque qual o marido que deixaria a esposa grávida sozinha até tarde em casa? Só que ele fala que acabou perdendo a noção de horário, ele dá uma desculpa lá. Depois desse dia, ele decide que não vai mais se encontrar com a Misaki, tanto que ele liga para ela rompendo o caso que eles tinham. Acontece que, um tempo depois, a Misaki apareceu na casa dele e acabou contando toda a verdade para a esposa dele. A esposa dele acabou surtando, acabou ameaçando eles com uma faca, só que depois ela mesma acabou tirando a vida dela e do bebê junto. O Shigeto, então, ele está extremamente de luto, totalmente podre, só que ainda assim a Misaki continua perseguindo ele. Ele fala para ela ir embora, porque ela continua perseguindo ele, só que ela comenta que ela já falou porque gosta dele. Ela falou que continua atrás dele por causa dos fantasmas que perseguem ele. E é quando ela comenta que tem a esposa dele e o bebê ali próximos dele, por exemplo. E é quando, de maneira totalmente bizarra, ela começa a pular tentando pegar alguma coisa no ar. E é quando ela finalmente pega alguma coisa e morde. E quando ela morde, espirra sangue para todo lado. E o Shigeto até comenta que ouviu o grito da esposa dele. Depois dessa cena totalmente perturbadora, ele acabou fugindo de casa, ele abandonou tudo, virou um morador de rua. Até o dia que ele ficou extremamente doente e foi parar no hospital em estado grave. Só que mesmo inconsciente, mesmo à beira da morte, ele sabe que a Misaki está ali só esperando ele morrer. A história começa mostrando o Goro. O Goro, ele tem uma biblioteca gigantesca na casa dele com vários livros gigantescos e ele, junto com a esposa dele, cuidavam daquele acervo de livros que era tanto da mãe como do pai do Goro. Acontece que o Goro, ele tinha uma espécie de obsessão pelos livros, tanto que ele sabia exatamente onde cada livro estava e que se você simplesmente trocasse desses lugares, ele ficava extremamente nervoso com isso. Acontece que um dia, um dos livros que ele mais gostava sumiu da prateleira. Ele revirou a casa inteira, procurou em todos os lugares, só que ele não achou a porcaria do livro. E depois de muita dor de cabeça, muita piração da parte dele, ele acabou encontrando esse livro. Ele fala para a esposa dele que uma mulher apareceu e acabou entregando o livro para ele. O problema é que depois de um tempo, ele fala que um dos livros mais assustadores que tinha na coleção dele acabou sumindo também. Só que depois disso apareceu um homem totalmente bizarro e encontrou esse livro para ele.
A esposa dele não estava mais entendendo nada do que estava acontecendo. Ela acha que ele talvez tivesse alguma espécie de demência, alguma espécie de, sei lá, xaropice da cabeça dele. E é quando ela encontrou o diário dele. E só então ela conseguiu ter uma pequena noção do que acontecia com o Goro na infância. Ele conta no diário que a mãe dele era uma mulher super meiga, super gentil, que cuidava dele, nossa, da maneira mais perfeita possível. Só que um dia ela acabou fugindo com o amante. E por conta de toda essa piração que o pai dele teve, ele começou a fazer a mesma coisa com o filho, mostrar os livros que ele tinha na coleção. Só que ele só lia os livros mais assustadores possíveis para o moleque. Ele criou uma espécie de doença que ele só ficava satisfeito, digamos assim, depois que contava uma história de terror bizarramente pesada para o moleque. O problema maior é que os livros continuaram sumindo da coleção do Goro e ele começou a ter várias visões com esse homem bizarro que sempre visitava ele ali na biblioteca. Depois de um tempo, ele começou a murmurar sozinho e ele começou a ter mesmo se autoflagelar. Até que um tempo depois de muita insanidade dessa, ele decidiu uma maneira de nunca mais perder os livros da coleção dele. Era simplesmente ele decorar os livros todos, guardar os livros na cabeça dele. E foi isso que ele fez, ele começou a ler todos os livros de maneira obsessiva, ao ponto de que ele conseguia ler o livro inteiro, sem ter ao menos o livro em mãos. O problema é que, obviamente, ele começou a ficar doente com tanta informação assim que ele estava absorvendo. Ele chegava a ler, tipo, sei lá, 1000 livros em um dia. Isso era bizarro, estava ocupando muito, estava deixando extremamente paranoico. Até que um dia a mansão dele acabou pegando fogo. Quando os bombeiros, a polícia foi até lá para tentar descobrir o que tinha acontecido, eles conseguiram apagar o fogo e descobriram também que o Goro tinha morrido no incêndio, só que a esposa dele não, ela estava viva ainda. E é quando ela assume que de fato ela tinha tocado fogo na mansão. Só que ela não tinha intenção nenhuma de matar o Goro, ela só estava tentando dar um basta em toda aquela situação. Se ela destruísse aquela biblioteca, o Goro não precisaria mais passar por esse tormento. E é quando umas pessoas que estão ali passando, vendo tudo o que está acontecendo, falam que provavelmente o Goro teve o mesmo destino do pai dele, talvez agora até pior. E nós percebemos que o pai do Goro está em um hospital psiquiátrico, porque ele está com a mesma doença do Goro. Ele está falando as frases de todos os livros que ele já leu. A história começa com a nossa protagonista, a Tamayo. A Tamayo, ela tá andando na rua quando ela vê uma artista de rua, uma mulher que tá tocando violão e cantando uma música para todo mundo ali ouvir para tentar ganhar um dinheiro. O problema é que quando ela chega na casa dela, ela não consegue mais esquecer essa música que essa mulher estava tocando. Depois disso, ela achou que de repente a música só era muito boa, por isso ela não consegue esquecer da música. Só que com o passar do tempo, ela não conseguia mais tirar essa música da cabeça. A música ficou de fato presa na cabeça dela. E depois nós vamos vendo que essa mulher ganhou uma certa visibilidade. Tanto que teve um show ali pra ela, porque alguns artistas ali, produtores, acharam que ela tinha talento, então fizeram uma espécie de show ali pra ela. E achando que se ela fosse conhecer essa mulher, ela poderia até tentar tirar essa música da cabeça, ela acabou indo nesse show. O problema é que a música ela era bastante agressiva. O problema é que depois disso, todas as pessoas que foram nesse show começaram a ter o mesmo problema da Tamayo. Todo mundo não conseguia mais tirar essa música da cabeça. Tanto que eles começaram a usar fones com outra coisa passando no fone para tentar aliviar essa música, para tentar tirar de alguma maneira essa música da cabeça dela. E é quando uma das amigas da Tamayo fala que tem um homem que ele estuda justamente esse tipo de coisa. Então seria interessante a Tamayo ir até a casa desse homem. Um tempo depois a Tamayo vai de fato na casa desse cara e quando ele chega lá ele explica toda a situação e ele fala que entende, já recebeu os pacientes com esse mesmo problema. Acontece que enquanto eles estão conversando, ela consegue ouvir a voz daquela garota que estava tocando a música, a Yu. Aquele homem então fala que está estudando o caso dela porque ela também passa por esse mesmo problema, a música não sai da cabeça dela, então a maneira que ela tem de aliviar a mente é externalizando. Ela começou a cantar a música para tentar de alguma maneira se aliviar desse peso. A Yu comentou com esse médico que ela começou a ter essa música na cabeça porque ela namorava um cantor, né? Um homem que aspirava a ser um cantor muito famoso aí. Acontece que depois de um tempo assim, a Yu acabou terminando com esse cara. E a frustração dele foi tão grande que ele acabou se matando. E a Yu encontrou o corpo. E depois desse trauma, né, de ter presenciado isso, essa música apareceu na cabeça dela. Eles vão até a sala onde a Yu tá e ele comenta que ele desenvolveu um método para fazer essa música parar.
era simplesmente ele bloquear uma área do cérebro, fazendo com que assim a música parasse. E de fato ele faz esse teste na Yu. E incrivelmente o teste funciona, dá certo, a música simplesmente para de passar na cabeça da Yu. O problema é que depois alguma coisa que acontece na cabeça da Yu, que ela fala que a música ficou maior, ficou muito mais alta. Tanto que os níveis de ondas cerebrais no monitor do médico estão absurdas, de tão alta. E a intensidade da música é tão alta que literalmente a cabeça da Yu estoura. Ela não aguenta tudo aquilo. E assim ela acaba morrendo. O médico ele fica decepcionado e chocado com tudo aquilo que aconteceu, né? Foi tão intensa a música que a menina acabou até morrendo. Só que ele percebe que em contrapartida, a Tamayo começou a ter os mesmos sintomas da Yu. Então, os testes vão continuar ainda. A história começa com dois amigos, o Oga e o Sugio. Os dois estão conversando porque o Oga comenta que ele conseguiu uma espécie de mel extremamente saboroso em uma das viagens que ele fez para a América do Sul. Ele fala que durante essa viagem ele acabou ficando perdido no meio da mata e ele acabou sendo resgatado por uma aldeia que tinha ali. E nessa aldeia foi onde eles apresentaram esse mel, só que eles falaram que ele tinha que tomar e comer aquele mel de maneira que não fosse percebido. Ele não entendeu exatamente o que eles quiseram dizer com isso, só que ele acabou trazendo um pouco de mel para cá. O problema é que como esse mel é extremamente gostoso, quando o Sugio acabou bebendo um pouco desse mel, ele acabou ficando viciado nisso. E o Oga, por outro lado, não queria que ele tomasse tudo, porque ele queria economizar para ele. O Sugio ele acabou contando isso para uns amigos dele, que como o Oga não queria nem a pau dividir, eles acabaram entrando na casa do Oga e começaram a experimentar aquele mel. E é quando de repente uma das pessoas que pega esse mel e come, ela simplesmente estoura, como se alguma coisa tivesse esmagado ele na parede. Todos ali tinham dividido aquele mel entre eles, então eles ficam desesperados e acabam fugindo dali, cada um com seu pote de mel. Todos ali começam a se perguntar o que raio está acontecendo, porque do nada ele foi esmagado, então o que raios aconteceu? Só que uma das amigas do Sugoi, ela não consegue resistir ao gosto daquele mel, então ela acaba de novo pegando e comendo aquele mel. E ela também é esmagada, ela estoura ali e ninguém sabe por quê. Depois disso, os três sobreviventes, junto com o Sugoi, eles começam a se perguntar o que está acontecendo. E é só então que o Sugoi comenta que o Oga, ele tinha dito que eu tinha que tomar aquele mel de forma que não fosse percebido. O problema é que eles ficam com receio, porque eles não sabem o que isso significa, nem mesmo o Oga sabe o que significa. E é quando eles decidem parar de tomar aquele mel. O problema é que eles de fato param por mais ou menos 1 ou 2 semanas, só que eles não conseguem mais, é como se tudo perdesse gosto para eles. Aquele mel era tão incrível que nada mais tem o mesmo gosto. Depois de um tempo, eles acabam os três se reunindo novamente, e é quando um deles comenta que ele resolveu fazer experimentos, digamos assim, para tentar entender o que exatamente isso significava do não ter percebido, tanto que o pote de mel dele está praticamente vazio agora. Ele não consegue ter tantas, assim, digamos, certezas por causa do mel, porque teve pessoas que não morreram, outras que simplesmente ele perdeu o contato, ele não sabe dizer exatamente se deu certo os experimentos dele ou não. E no meio do desespero, tanto a amiga do Sugoi e o Sugoi, eles decidem simplesmente beber o mel, mesmo que eles morram. Então, eles querem se expulgar daquele mel de novo. A amiga do Sugoi não morre, só que o Sugoi acaba morrendo, esmagado, estourando. E é quando a garota, ela comenta se ele não viu que a coisa gigante que esmagou o Sugoi. Só que o amigo do Sugoi não viu nada. Ele então percebe que, de fato, você não pode ser visto tomando aquele mel. Então ela acaba entrando num rio que tem ali e tomando. Só que o amigo do Sugoi viu que de fato alguma coisa esmagou ela no fundo do rio. Sem saber exatamente o que está acontecendo, ele decide ir até a América Latina, onde o Oga encontrou esse mel, e ele acaba encontrando uma espécie de árvore bizarra, e ele descobre que é dessa árvore que eles tiram essa substância, esse mel. Só que quando ele corta a árvore e começa a extrair o mel, essa árvore acaba esmagando ele. E é dessa maneira que acaba a história de Contos Esmagadores. Contos Esmagadores, ele é muito legal de ler. Legal, assustador, você que decide. Por que Contos Esmagadores em primeiro lugar? Você deve estar se perguntando por quê. Porque de fato, se você for ver pela perspectiva, se você for ver as situações que as pessoas estão nas histórias, muitas vezes elas estão pressionadas ou literalmente sendo esmagadas nela.
Nos fincados, por exemplo, que você tem a situação deles sendo meio que esmagados, colocados contra a parede, digamos assim, com um sentimento de culpa. No caso do Glicerídeo, que de fato tem a ver com as espinhas do moleque se espremendo de fato, esmagando as coisas. Então você percebe que cada história dessa coletânea, ela tem uma espécie de pessoas sendo esmagadas ou colocadas contra a parede. Por isso, contos esmagadores. Eu entendo que a espécie do plot que teve na história do Soul Witch vai desagradar muitas pessoas, porque eu vi que muitas pessoas ficaram surpresas, dizem, uau, com a história do Soul Witch ter crescido, se casado com a modelo fotográfica, ter concebido aquela criatura, aquele monstro, para no final de tudo ser apenas um sonho. Eu entendo que muitas pessoas vão ficar decepcionadas e bravas com isso, mas eu acho que, sei lá, o Soul Witch é um personagem muito interessante na adolescência, no crescimento dele, digamos assim. Então é bom que a gente pode ter mais histórias de personagens no futuro. E é bom também que pode ter, sei lá, criar até uma espécie de universo paralelo de histórias. Uma com ele criança, outra com ele adulto. Nada impede que isso aconteça, mas eu entendo que não vai gostar dessa história. Então por isso, na primeira parte eu falei que tem uma espécie de continuidade, entre aspas, da história do Soul Witch. Essa edição aqui da Pipoca e Nanquim, ela veio com um brinde, que são cards de cada personagem, que seria no caso do Soul Witch, da modelo fotográfica, do filho do Soul Witch. E agora você vai perguntar pra mim, cadê esses cartões que você vai mostrar pra gente? Eu vou mostrar, só que os meus, eu acabei perdendo eles. Teve umas mudanças aqui em casa, eu tive que trocar minha coleção de lugar, e nessa brincadeira eles acabaram sumindo, mas tá aí as fotos pra vocês verem. São 4 cards, se não me engano, ao todo, juntando com essa coleção que a Pipoca e Nanquim tá fazendo, vai ser, se não me engano, 24 cards colecionáveis. Então, fica aí a dica, se vocês comprarem, deixem em um lugar separado, não deixa guardar em um canto que você acaba perdendo. Mas dizer o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Com os Esmagadores, o que vocês acharam do encerramento da história do Soul Witch, qual foi a história que vocês mais gostaram dessa coletânea? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.